Muito bem, vamos dar sequência? Eu gostaria que vocês pegassem o artigo 14 agora, A, que é um artigo, uma redação nova, porque dentro dessa característica dele ser inquisitivo, nós temos que trabalhar um tópico aí, que inclusive eu deixei para vocês, já anotado, relacionado ao direito de defesa aos agentes públicos que são investigados. Nós vamos ter que tecer algumas considerações sobre isso. Então, nós vamos falar do direito de defesa aos agentes públicos que são investigados. Isso está no artigo 14A. Vocês me permitam fazer a leitura desse dispositivo, porque é novo? Acompanha comigo aí. Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 23 do Código Penal, que é a questão da legítima defesa, o indiciado poderá constituir defensor. Parágrafo 1º. Para os casos previstos no caput desse artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas a contar do recebimento da citação. Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1º deste artigo, com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Parágrafos 3º, 4º e 5º foram vetados, e o 6º, as disposições constantes desse artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no artigo 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e da ordem. Meus queridos, nós temos um artigo novo, com severas críticas doutrinárias, seja porque ele traz grandes imperfeições técnicas, seja porque ele também fere o princípio da isonomia. Basicamente, o que diz esse artigo? Aquelas pessoas, aqueles servidores públicos, exemplos, os policiais, eu vou trabalhar com um exemplo concreto, são aqueles que estão, os servidores públicos que se referem a esse artigo, são os que estão no artigo 144 da Constituição Federal, dentre eles os agentes policiais, os agentes federais, policiais civis, policiais militares. E vejam que esse artigo diz basicamente o seguinte: caso um policial civil, como exemplo, venha a matar alguém por conta de, no exercício aí das suas funções, e obviamente ele vai sofrer uma investigação. Todos sofrem uma investigação. Mas nessa investigação vai ter uma grande diferença que as demais pessoas que venham a cometer também um homicídio não vão receber esse tratamento. Esses agentes públicos, caso venham a cometer um crime de homicídio, por exemplo, no decorrer das suas atividades, eles devem ser citados, não vou nem falar aspas porque é a expressão utilizada pelo código, pelo novo artigo, eles devem ser citados dessa investigação. Citados para quê? Para que eles possam trazer um defensor para acompanhar essa investigação. E se eles não trouxerem esse defensor?
A autoridade policial vai comunicar os seus superiores para que os seus superiores possam providenciar essas defesas. Muito bem. Sem maiores delongas, então nós vamos trabalhar aí qual que é o grande problema. Doutores, citação é uma imperfeição técnica trazida por esse artigo. Porque a citação ocorre tão somente quando é iniciada uma ação contra o sujeito. Quando é iniciado um processo, seja um processo civil, um processo penal, no nosso caso, obviamente, vamos limitar a falar da ação civil, da ação penal. Quando inicia a ação penal, e aí sim o sujeito deve ser comunicado essa ação penal, e aí ele é citado. Então, primeira imperfeição técnica diz respeito à citação. Como que eu vou fazer citação no decorrer de inquérito? O legislador foi muito infeliz em trazer essa expressão. O correto seria intimação ou notificação, mas citação deixou bem a desejar. Muito bem. Superada essa crítica técnica, nós temos uma outra crítica que é a seguinte. Quando o servidor público vem a cometer esse crime tentado ou consumado no exercício das suas funções, então o policial, quando ele está num combate, ele vem a desferir um tiro contra uma pessoa e essa pessoa vem morrer ou não, e durante essa investigação, obrigatoriamente ele vai ter que trazer ali um defensor. E eu pergunto para os senhores, por que só para os servidores públicos? Por que não estender essa prerrogativa para todas as demais pessoas que venham a cometer um crime de homicídio também? Porque é uma acusação gravíssima. Não é grave só para o servidor público, é grave também para qualquer outra pessoa que venha cometer a ser investigada por um crime de homicídio. Daí, então, nós teríamos uma segunda crítica relacionada a ferir o princípio da isonomia, porque apenas os agentes, os servidores públicos, teriam direito de um defensor no curso da investigação, sendo que outra pessoa que comete um crime de homicídio também não teria. Bom, de todo modo, fica aqui também, obviamente, um lado positivo. Como eu já tive a oportunidade de conversar com os senhores, e vocês sabem muito bem disso, todo texto novo legislativo, ele traz, obviamente, aspectos negativos e positivos e dificilmente ele vai ficar morno, ele vai ficar no meio do caminho. E o lado positivo disso é a proteção extra que se dá também à própria função dessa pessoa. Porque caso essa pessoa seja investigada e surja uma ação penal posterior a essa investigação, e ela for, ao final de tudo, condenada, ela pode, inclusive, perder a sua função, porque foi um crime cometido em razão da sua função. Então, por isso, ela poderia, inclusive, perdê-la. Então, aqui merece que o legislador seja enaltecido no que diz respeito a essa proteção que se dá aos servidores públicos caso eles venham cometer crimes com uso de força letal. Um exemplo de um homicídio tentado ou consumado, quando eles exercem as suas funções. Prestem atenção que não é em qualquer situação que isso vá acontecer. Isso daí só vai acontecer, como nós lemos aqui no parágrafo 6º, quando diz respeito a missões para a garantia da lei e ordem. É apenas nessas circunstâncias que eles recebem essa proteção da lei consistente na nomeação de um defensor, ou melhor dizendo, eles podem primeiro, obviamente, constituir um defensor, assim não fazendo, vai ficar a cargo da instituição fazê-lo e o delegado vai zelar por essa prerrogativa nos termos desse novel artigo 14, inciso A. Portanto, críticas de um lado, obviamente, nós temos, e do outro lado também nós temos um acerto do legislador. Deixe você refletir sobre isso, para que você possa, após ler esse artigo, estudar. Está muito novo ainda, é difícil a gente verificar tantos posicionamentos já mais firmes, mais consolidados, mas eu gostaria de, quem sabe, ouvi-los pelo fórum, pelo chat,
ou você me manda um WhatsApp. O que você acha dessa nova redação? Você vê mais benefícios ou você vê mais malefícios no que diz respeito a essa nova regra esculpida aí no artigo 14, inciso 14A do CPP. Artigo novo, fiquem atentos a ele, ok? Quem está com código antigo aí tem que ficar muito atento porque foi inserido mais um artigo 14 aí, que a gente chama de, que eu falo que é pingente, né? O legislador vai colocando alguns pingentezinhos aí. Certinho? Eu vou seguir no outro vídeo para abrir uma parte nova relacionado a formas de instauração de inquérito, que eu também vou fazer um vídeo bem curtinho só para ficar em vídeos separados para não ter, para ficar mais fácil aí inclusive a sua logística para estudo. Até daqui a pouco.